Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de Física e Matemática. Aqui nós estamos no canal Exatas em Minutos. Vamos fazer aqui uma revisão de cinemática e dinâmica. Então vem com a gente que a gente vai mostrar para você após a vinheta. Bem galera, como nós comentamos com você, vamos fazer uma revisão aqui, né, de cinemática e dinâmica. Vamos falar aqui alguns assuntos importantes aqui para você que nós estudamos no nosso primeiro bimestre e o nosso segundo bimestre, ou seja, no primeiro semestre. Então vem com a gente que a gente vai mostrar para você. Então vem com a gente aqui na tela, tá? Então a ideia aqui, galera, é o seguinte, ó. Vamos aqui. Quando a gente aplicou aqui o conhecimento para vocês de cinemática, você aqui estudou conosco aqui, né? Cinemática. O estudo dos movimentos, tá? E vai estudar o movimento dos corpos, tá? A princípio, nesse caso, as grandezas fundamentais é a velocidade, o espaço, o tempo e a nossa aceleração, tá bom? Então, nesse caso aí, quando você aplica o conhecimento lá de cinemática, essas quatro grandezas vão aparecer. Tanto que na cinemática, você estuda a parte do MRU, onde vai acontecer velocidades constantes, e onde você vai estudar quando a velocidade ela varia, que seria o MRUV, que vai aparecer a aceleração, onde você tem três equações que você explica e você aplica, tá certo? Então, quando você vai estudar essa parte de equação, do nosso, quando você vai estudar os movimentos, você tem uma equação que é do MRU, que é o nosso sorvete, e você tem no MRUV, você tem três equações que é do MRUV, tá? Função do espaço, função da velocidade e a equação de Torricelli. Tranquilo? Então isso é muito importante que você possa entender, galera. É o que nós vamos mostrar para você aqui no exercício. 5 exercícios que a gente vai explicar e vamos demonstrar aqui para você, tá bom? Então vamos lá dando continuidade, tá? Só um momento. Vamos deixar aqui no exercício. Tá? Vamos lá então. Só mudar aqui de tela. Vamos lá então, dando continuidade. Então, primeiro bimestre nós estudamos sobre essa parte da cinemática, mostrando para você. E segundo bimestre foi a parte da dinâmica, né? Então a dinâmica vai aparecer aqui agora a explicação dos movimentos dos corpos, tá? Aqui ele só estuda, aqui ele vai explicar. Onde você tem as três leis de Newton, né? Onde você tem a questão da inércia, tá? Questão da inércia, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, tá bom? Você tem a questão da dinâmica, onde vai aparecer agora o conceito da força, né? Onde você tem a força a peso, força de atrito, que vai explicar o que gerou o movimento daquele corpo. E você tem a ação e reação, tá? Mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, tá bom? Então foi o que nós estudamos aí. Agora vamos para vocês agora essa parte de exercício que nós vamos mostrar aqui aplicando esses conhecimentos que nós estudamos lá. Vamos lá então. Então a primeira questão é uma questão bem tranquila, tá certo? Ele fala o seguinte, ó. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, ele correu 800 metros, isso em 100 segundos, tá? Ele pergunta qual foi a velocidade média. Galera, para você calcular a velocidade média, olha só. Para você calcular a velocidade média, você precisa nada mais nada menos do que a distância que ele vai percorrer e o tempo que ele vai levar para percorrer toda essa distância, tranquilo? Então você só precisa apenas desses dois dados. Toda vez que ele pedir para você velocidade média, aí você calcula utilizando a fórmula direta. Então vamos voltar lá, tá? Só um momento. Vamos lá então. Então, vamos aqui então. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo, tá? Então, onde esse delta, nesse caso a gente pode colocar direto, né? Então, o espaço aqui eu sei que é 800, tá? 800 metros. Isso levou um tempo de 100, o que, professor? 100 segundos, né? Então, quando você fazer essa divisão, 800 dividido por 100, isso aqui vai dar 8 metros por segundo, tá bom? Então, você
verificou e achou a resposta de uma forma direta. Basta você achar a velocidade aqui que ele deu para você, calculando aqui a distância, ou seja, o espaço que ele percorreu e a questão do tempo, tá bom? Tranquilo, galera? Vamos lá então, voltando lá na nossa tela de resolução. Vamos lá então. Vamos para a nossa questão número 2, ó. Velocidade que eu tenho aqui, ó, ele quer, o nadador percorre uma piscina de 50 metros, isso em 25 segundos. Novamente, determine a velocidade média desse nadador. Novamente, vamos lá então, velocidade é o espaço dividido pelo tempo, tá? Então, a primeira coisa quando você estuda na parte da cinemática é essa parte de velocidade, tá bom? Vamos lá então. Aí o espaço que ele percorreu, que é o comprimento da piscina, que é 50 metros. Isso vai levar um tempo de 25 segundos. Quando você faz essa divisão, isso vai me dar 2 metros por segundo, tá? Então, para você ver, questão tranquila. Primeira questão, segunda questão, uma questão só para você, nada mais ou menos que testar a fórmula. Certo, galera? Vamos aqui para a nossa questão número 3. Vamos lá. Olha lá a questão número 3, que é uma questão tranquila também, ó. Ele fala para você, suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer uma distância de 45 quilômetros. Galera, essa questão também, basta você calcular aqui utilizando a fórmula da nossa velocidade, ó. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Novamente, olha lá. Ele deu pra gente o espaço, que é 45, e o tempo, que nesse caso é de 3 horas, tá? Quando você efetuar esse cálculo, aqui a minha velocidade ela vai ser nada mais nada menos do que 15, aí junta as unidades do espaço e tempo, 15 quilômetros por hora, tá certo? Então, isso mostra para você que questão simples, questão que requer uma questão de detalhes, questão de cuidados, justamente para que você possa utilizar essa ferramenta da cinemática quando você calcula a velocidade de um corpo, tá certo, galera? Vamos lá agora, cuidado agora na nossa quarta questão, tá bom? Vamos lá então. Então, na quarta questão, ele mostra para você esse modelo bacana aqui, né? Agora, muito cuidado que agora ele deu pra gente, ele quer a velocidade média, a velocidade escalar média, porque eu tenho 12 espaços e eu tenho agora 2 tempos. Muito cuidado agora, ó. Eu tenho aqui o marco, ele falou que ele passou no marco 30 quilômetros, e isso às 12 horas. Aí ele passou na mesma rodovia, no marco 150 quilômetros, e isso às 14 horas. Galera, muito cuidado aqui. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Primeiro, diferente agora das outras questões que nós resolvemos, você tem que ficar ligado que ele deu agora 2 espaços e deu pra gente 2 tempos. Uma observação aqui que é importante. Toda vez que ele trabalhar conosco 12 espaços, a gente precisa analisar quem é o espaço final, quem é o espaço inicial. E quem são os tempos. Aqui a observação é o seguinte. Toda vez que ele te der os tempos, o tempo menor vai ser teu tempo inicial. O tempo maior vai ser teu tempo final. Vamos lá então. Vamos anotar isso aí como observação, ó. Vamos lá. O tempo menor vai ser meu tempo inicial, tempo menor, vou colocar aqui, né? Tempo menor. E o tempo final vai ser o tempo maior, tá? Muito cuidado a essas observações, porque elas são necessárias, tá bom? E basta verificar aqui a seguinte situação, tá? Aqui ele passou às 14 horas no marco que 30 quilômetros. Depois, na mesma rodovia, ele vai passar no marco 150. E isso no marco às 14. Opa, não foi 14, foi. Aqui na verdade é 12, galera. Só ajeitar aqui, rapidinho. Vou colocar aqui 12, tá? 12 horas e 14 horas, tá? Ou seja, o tempo inicial vai acompanhar sempre, galera, meu espaço inicial, tá? Tempo inicial sempre acompanha meu espaço inicial e o tempo final acompanha meu espaço final. Quando eu jogo na fórmula aqui da velocidade, ó, velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Só que agora, toda vez que ele te der, ele passar para você a parte de variação, lembrando que isso aqui é uma variação, é uma diferença de unidade. Vai ser o espaço final menos espaço que inicial, dividido pelo tempo final.
e o tempo inicial, tá? Aqui, como eu falei para vocês, o tempo inicial é de onde vai começar o movimento, então o espaço inicial acompanha o tempo inicial. E vamos colocar aqui então os dados da questão. Então, espaço, vamos colocar aqui, ó. Acho que é aqui no canto, ó. Espaço inicial vale 30 quilômetros, tá? E o espaço final vale 150 quilômetros, tá? Vou sumir um instante aqui da tela para deixar espaço aí para você, tá bom? Pronto. Para ficar legal aí para você, tá? Só para ficar legal, sumimos da tela para a gente dar continuidade aqui, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Vamos lá então. E o tempo, já sei que o tempo final vale tempo inicial, perdão, nesse caso é 12. E o tempo final valerá 14. Aí quando você joga aqui nas substituições, ó, espaço inicial, vamos fazer aqui no canto, ó. Por isso que eu sumi aqui da tela, para dar espaço aí, ó. Então, o espaço final vale 150, menos o espaço inicial, ou espaço inicial que vale 30. Isso aqui, dividido pelo tempo final, que o tempo nesse caso é maior. Então vai ficar 14 menos tempo inicial, que é menor. Professor, sempre vai acontecer isso, galera? Sempre. Sempre vai ocorrer esse fenômeno, tá bom? Aí 150 menos 30 é 120. 14 menos 12, isso vai dar 2. 2, né? 2. Então a velocidade aqui vai ser quando, galera? Quando você fazer essa divisão, isso aqui vai me dar 60 quilômetros por hora. Então, isso mostra, galera, que toda vez que ele fornecer para você as unidades, tá? Fornecer para você as unidades. Tem que ficar atento quando ele pedir para você, ele me dá os espaços, tem que ficar sempre atento também nos tempos. Tempo menor vai ser o tempo inicial, tempo maior vai ser o tempo final. O tempo inicial sempre vai acompanhar o espaço inicial, acompanha o tempo inicial, o espaço final acompanha o tempo final, tá? Espaço final, tempo final, espaço inicial, o espaço inicial e o tempo inicial, tá bom? Ficou meio confuso, mas é só você ficar atento, tá bom? Um acompanha o outro, tá certo? Vamos lá então. Vamos pro nosso. Vamos agora fazer um exercício aqui que ele vai mostrar para você. Vamos lá. Que ele vai mostrar para você aqui a ideia fundamental. Só voltar aqui. Ó, voltamos aí, né? Aí agora nesse caso é uma questão de dinâmica, questão que nós chamamos de forças do tipo. Vamos lá, rapidinho. Rapidinho, galera, só ajeitar aqui a tela. Pronto. Voltamos aí, tá? Vamos lá então. Agora eu tenho que ficar atento na seguinte ideia. Eu tenho aqui forças, eles são complanadas porque estão no plano, e eu tenho aqui duas situações que nós vamos aplicar. Primeiramente, eu tenho que ficar atento como é que eu faço essa resolução. Eu tenho F1 para um lado e tenho F3 para o outro. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer primeiramente uma diferença entre essas forças, tá? Então, a força resultante, o F1 é maior. Vamos só colocar aqui o que ele deu pra gente, ó. O F1 ele falou que é 5 newtons. F2 ele falou que é 4 newtons. E a força F3 ele falou que é 2 newtons, tá? Homenagem a Isaac Newton, questão de força, tá? Repara que essa seta em cima, porque ele está dizendo que isso é grandeza vetorial, módulo, direção e sentido, tá bom? E vamos aqui, vamos calcular aqui então, F1, nesse caso é maior, então vai ficar F1 menos F3. Professor, por que eu estou subtraindo? Porque nesse caso, ó, vamos voltar aqui. Então nesse caso eu tenho forças que estão atuando do lado direito e eu tenho força atuando do lado esquerdo. Tá certo? Toda vez que você tem, nesse caso a aplicação do cabo de guerra, você tem forças atuando do lado e forças atuando do outro. Nesse caso você faz a diferença entre essas forças. Tá bom, galera? Vamos voltar lá então. Vamos lá. Dando continuidade, né? Então o F1 é 5, como ele deu pra gente ali nos dados, né?
menos a força F3, que é 2. Então, quando você faz essa diferença, ou seja, o corpo vai estar se deslocando para o lado direito da sua tela com uma intensidade de 3 newtons. Então, se nós fizéssemos uma representação, um diagrama aqui de força, nós teríamos mais ou menos assim agora, ó. Eu tenho aqui a força F2, eu tenho a força aqui, nesse caso que é resultante, vou chamar resultante nesse caso dos movimentos que está ocorrendo na direção horizontal, do lado direito e do lado esquerdo, tá? Que agora ele falou que aqui é 3 newtons e aqui vai ser 4 newtons, tá? Que é a força F2 que ele deu pra gente. Galera, nesse contexto da quinta questão, eu tenho forças do tipo colineares, que são essas forças que estão atuando do lado direito, e outra força que está atuando do lado esquerdo, forças colineares, tá? Só que agora, esse cálculo dessas duas forças colineares, ela acabou reduzindo em uma força, junto com a força F2, uma força do tipo que nós chamamos de forças perpendiculares. Professor, o que são forças de natureza perpendiculares? Que são forças que estarão atuando em direções opostas. Uma vai estar na direção vertical e a outra vai estar na direção horizontal. Onde você tem aqui, ó, um ângulo reto, e vamos aplicar aqui um teorema fundamental lá da geometria, que é o teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, a força vai estar atuando nessa direção do movimento. Existe uma regra que a gente não vai comentar, chamada regra do paralelogramo, tá? Aí você faz essa projeção aqui, outra aqui, enfim. Aí, ó, basta você cortar aqui a figura, ó, tô pintando aqui, você acaba formando aqui um triângulo, tá? Aí, por isso que a gente aplica esse conhecimento de teorema de Pitágoras, ó. Aí você desenha aqui o triângulo aqui, né? Cortando aqui a figura. Então, isso aqui vai ser a força resultante, né? Então, aqui a força resultante, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, beleza? Que seria, no caso, onde encontra-se o ângulo. Nesse caso, o ângulo reto. Então, o ângulo reto você tem hipotenusa, que vai ser a força resultante, tá? E F1, perdão, a força resultante que atuou em F1 e F3, que é 3, e a força F2, que é 4, tá? Então, vamos calcular aqui o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos seus catetos, tá certo? Aí, novamente, vou sumir aqui para deixar um espaço legal aí para você, tá? Ó, sumindo, isso. Então, dando continuidade, né? Vamos lá. Então, F ao quadrado vai ser, galera, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado, isso vai dar 16, tá? Então, força aqui elevado ao quadrado vai ser igual. 9 mais 16, isso vai ser 25. Galera, não fiquem preocupados, porque isso é uma aplicação que você vai estudar na geometria, tá? Numa área da geometria chamada de trigonometria, tá? Onde você tem a questão de ângulos, e aqui a gente está fazendo relação de medidas. Como a gente está utilizando forças atuadas em direções opostas, também chamado forças perpendiculares, você acaba aplicando o teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos lá então. Aí você joga, ó, o inverso de uma... Antes da gente jogar para o outro lado, ó, o inverso de uma potência vai ser o quê, professor? Vai ser sua raiz. Então, essa força aqui vai ser igual a raiz de 25. Nesse contexto aqui, a raiz de 25 é 5 newtons. Então, tá aqui, galera, o nosso exercício da questão número 5. Forças colineares, que foi no primeiro caso que nós resolvemos, e forças perpendiculares. Nesse caso, você acaba aplicando o teorema de Pitágoras. Tá certo, galera? Então, só aqui, ó, mostrando para você. Nessa aqui na questão, nós utilizamos forças colineares. Ou você vai somar, ou você vai subtrair. Quando você soma, você tem uma facilidade de movimento. Quando você subtrai, no caso seria o cabo de guerra, você acaba subtraindo as forças. Quando você tem forças de natureza perpendiculares, são forças que vão estar atuando uma numa direção e a outra força vai estar atuando em outra direção, tá certo? Aí você aplica o teorema de Pitágoras, aí veja aí nas suas anotações, no seu caderno, que nós mostramos para você uma aula bacana aí, e também tem uma lista, uma playlist que explica legal sobre o teorema de Pitágoras aí no nosso canal, tá bom, galera? Então, meu muito obrigado mesmo que você fez aqui, você participou aqui dessa aula aqui comigo, e fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima.